aí nós chegamos àquele momento que é tudo, que é o objetivo de todo ser vivo da biologia, que é a reprodução, que é gerar descendentes, que é perpetuar a espécie. E nesse nosso exemplozinho aqui, nós temos um tipo de reprodução que é chamada de assexuada, que de 1 vira 2, de 2 vira 4, de 4 vira 8, 8, 16, 16 vira 2 e assim sucessivamente. E olha que joia, é mega rápido! Ela sozinha já consegue virar 2, é isso aí. Então, por um lado, é muito legal para elas, porque elas conseguem se reproduzir de maneira bem rápida, conseguem ter uma grande quantidade de indivíduos em um curto espaço de tempo, porém, todos os descendentes vão ser iguais, vão ser geneticamente iguais. Ela vai originar apenas cloninhos. Então, eu não tenho ali variabilidade genética, que é muito importante, porque sem variabilidade genética, qualquer problemazinho ali poderia ocasionar a extinção dessa espécie, desses exemplares, dessa população. Então, nesse caso, essa reprodução assexuada, que não envolve troca de material genético, que a bactéria ela vai se dividir ao meio, originando 2, ela é chamada de divisão binária, ou bipartição, ou fissão binária, ou cisparidade. Então, essa divisão, vamos chamar de divisão binária, que é mais fácil, né? Divisão binária, divide em 2. Então, primeiramente, acontece a duplicação dos seus componentes internos, vai ocorrer a expansão da célula e depois o estrangulamento, originando 2 células geneticamente idênticas. Cloninhos, no way de variabilidade genética. Nossa, Pro, então eu nunca vou ter uma bactéria diferente? Calma, gente, vai sim, porque essa bactéria, mesmo que ela tenha reprodução assexuada, pode acontecer uma mutação aleatória. Ou pode ser que a bactéria ela faça um outro mecanismo que gere variabilidade genética, que seria uma forma de reprodução sexuada. Então, nesse caso, nós vamos ter mistura, vai ter troca de material genético e nós vamos ter aí um ganho, nós vamos ter aí variabilidade genética. Porém, nesse tipo de mecanismo, nós não vamos ter um aumento em número de indivíduos. Mas ali, depois, é só dar aquela bipartição básica, aquela divisão binária básica que dá ele aumentar em números. O importante é que vai conseguir, sim, ter uma modificação no seu material genético, vai conseguir, sim, variabilidade genética. E esses mecanismos que vão gerar a variabilidade genética através dessa reprodução sexuada seriam 3. Um, que é chamado de transdução, uma tal de transformação e uma tal de conjugação. Então, bora lá entender um pouquinho sobre cada um desses mecanismos, começando com essa tal de transdução. Então, na transdução, olha quem a gente tem entrando no pedaço, moçada. Olha só, o fofo, o cuti, o meigo do bacteriófago, estão lembrados? Que é aquele vírus específico de bactéria. Então, o bacteriófago ele vai se achegando para conseguir o seu tão sonhado ciclo lítico e replicar mais virusinhos lá, mais bacteriófagos. Se achega na célula hospedeira que é a bactéria, vai se ligar aos receptores específicos da superfície e vai injetar o seu material genético, que, como a gente viu no caso dele, seria o DNAzinho. Aí injetou, lascou para a bactéria, porque ela já não vai conseguir mais trabalhar para ela. Ela vai apenas trabalhar em função do vírus. Então, vai ocasionar a degradação do seu DNA. Então, o DNAzinho da bactéria vai ficar lá em pedacinhos. Quando for fazer a montagem do vírus, montar os pedacinhos da partícula viral, pode ser que, em vez de ter colocado o genoma do vírus lá no capsídeo, vai acabar incorporando o genoma da bactéria. Deu bobeira aí, né, senhor vírus? E aí, quando esse vírus for infectar uma outra bactéria e injetar o DNA,
ele vai estar injetando o DNA daquela bactéria original que ele usou, abusou, né? E depois, na hora de sair, rompeu, tchau, tchau, matou a bactéria. E esse DNAzinho, ele acaba se incorporando ao genoma dessa bactéria, ficando, olha aí, diferente do que ela era original, porque originalmente ela só tinha ali genominha azul. Agora ela vai ter recombinado o genominho, um pedacinho do cromossomo da bactéria 1 aqui, esse marronzinho, com o DNAzinho dela. Então, olha aí, mudança, variabilidade genética. Então, de novo, na transdução, olha o nome, transdução, lembra transferência. Se tem transferência, tem que ter um vetorzinho ali para carregar. E o vetor vai ser o vírus. Então, sempre que vocês ouvirem transdução, tem que aparecer ali que o vetor é o vírus. Então, é o vírus que vai estar carregando o DNA da bactéria que ele parasitou. E quando for infectar, quando ele for parasitar outra célula, acaba liberando esse DNA que se integra ao genoma da célula hospedeira. Beleza? Mudou. Variou. Legal. Aumentou a quantidade? Não, mas aí é só depois entrar em divisão binária que tudo certo, aumenta a quantidade. Uma outra forma de ter também esse aumento da variabilidade através desses mecanismos é através da tal de transformação. Então, olha só, na transformação, o que acontece? Vamos supor que faleceu uma bactéria e tem lá fragmentos de DNA dando sopa lá no ambiente, dando sopa lá no pedaço. Então, quando ele chega perto aqui da célula bacteriana que vai receber, ele acaba se ligando à superfície da bactéria e entra no citoplasma dessa célula, indo em direção ao cromossomo e se integrando a ele. Da mesma forma, nós temos aqui uma bactéria modificada, uma bactéria transformada através da incorporação desses fragmentos que estavam soltos no ambiente de um DNA doador. Então, aqui mostrando o fragmento entrando na célula da bactéria receptora. Olha que lindinho, muito fofo, muito cult. E para finalizar, nós vamos ter o mecanismo mais lindo, mais romântico, mais fofo de todos, que é a conjugação. É muito amor no pedaço, gente. Ó, dá até arrepio quando a gente fala de conjugação. É lindo, é romance, é amor no ar ali. Então ali a bactériazinha, né, fala, ó, aceita essa aliança como prova do meu amor. Mas que será que é essa aliança aqui, hein? Pensem, o que será que é esse DNAzinho circular extracromossômico, cheio de genes ali adicionais? Plasmídio. É isso aí, então ele tem a ver com essa reprodução. Então, para que aconteça isso, a bactéria doadora, ela tem que ter um plasmídio com um fator de fertilidade, que vai estimular a formação desse pelo sexual, onde aquele plasmídio, ele pode se replicar inteiro e passar por esse pelo sexual ou ponte citoplasmática que se forma entre a bactéria doadora e a bactéria receptora. Então, mostrando mais detalhadamente a conjugação. Então, aqui a gente tem a célula doadora, ou a bactéria doadora, que a gente chama de célula macho, que é aquela que vai apresentar o plasmídio com fator de fertilidade. Vai ocorrer a formação desse pelo sexual ou ponte citoplasmática que vai ligar as duas bactérias. Essa bactéria, essa célula bacteriana que não apresenta o plasmídio, a gente vai falar que é a bactéria receptora ou célula receptora, ou então célula fêmea. Primeiramente, esse plasmídio ele vai replicar a informação. A cópia, então, vai ser passada aqui por essa ponte citoplasmática, indo em direção à célula receptora. A célula receptora agora
vai ter o plasmídio também e se torna uma célula macho. Ocorre a separação, né? Vai romper essa ponte citoplasmática, esse pelo sexual, e ambas agora se separam e podem começar a reprodução assexuada, a divisão binária. Pode ser também que apenas uma parte do plasmídio seja enviado, pode ser que o plasmídio todo seja enviado e essa célula bacteriana fique sem o plasmídio e aí de macho ela se torna fêmea. Então tem várias possibilidades aí no pedaço. Mas o importante é que essa que não tinha plasmídio, que não tinha genes adicionais, agora está recebendo. Pode ser que entre os genes que estão aqui tenha genes de fator de resistência a antibióticos. Olha que tudo para essa bactéria que está recebendo. Então, realmente, a presença de um plasmídio traz um ganho, uma vantagem muito grande em relação àquelas que não apresentam. É necessário para sobrevivência? Não, mas as que possuem, é tudo, é o que há. Belezinha? Então, ó, de novo, na transdução, transfere. Quem vai transferir? O bacteriófago. Então, depois de ter feito o ciclo lítico, ele acaba pegando, sem querer, lógico, né? O pedaço do cromossomo bacteriano e vai levar até a outra célula bacteriana, quando ele for parasitá-la. E esse cromossominho acaba se integrando ao genoma da bactéria, tornando-a modificada, tornando-a diferente do que era original. Variabilidade, legal, troféu joinha. Na transformação, vai transformar a célula bacteriana. Como? Porque vai ter lá fragmentos de DNA no ambiente que vai se incorporar a essa célula receptora, vai se incorporar mais especificamente ao genoma dessa célula, transformando-a, modificando, deixando ela diferente do original. Variabilidade genética no pedaço, também troféu joinha. E para finalizar o mecanismo, nós temos a conjugação, é o romance, porque ali eu preciso de duas bactérias. Aqui tem fator de fertilidade, vai formar a ponte citoplasmática que vai unir a outra bactéria. Vou passar o plasmídio para outra bactéria. Agora eu tenho uma bactéria diferentona com plasmídio que pode ter fator de fertilidade ali, pode ter fator de resistência a antibiótico, o que é tudo de bom para essa bactéria. Belezinha? Joinha? Ufa, né? Muito conteúdo, gente. Meu Deus do céu. Vamos parar por aqui para que a gente possa dar aquela descansada e retornar na próxima e última aula bem ligadões, bem descansados para conseguir compreender a última parte de procariontes que vai dizer respeito à importância desses seres vivos pra gente. Então, moçada, por hoje é só. Até a próxima. Beijo e tchau, tchau.